Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CX Experts Podcast. Eu sou Lu Molanda e serei sua host por hoje. Aqui vamos explorar o mundo do CX, trazer cases inovadores e conhecer um pouco mais sobre alguns dos melhores especialistas em experiência do cliente no Brasil. Esse podcast faz parte da CX Experts, uma plataforma desenvolvida pela Solux que visa conectar empresas e pessoas a profissionais e especialistas em CX. Na página, encontrar um expert é muito fácil. Basta clicar em Encontrar Parceiro. Para buscar o mentor perfeito para você, é possível filtrar os especialistas por temas, serviços e segmentos. Quando encontrar o expert perfeito para você, é só clicar em Ver Perfil. Lá, além de ver a biografia e competências do expert, você também poderá agendar uma conversa. Simples, não é? E caso você queira passar o seu conhecimento em Customer Experience adiante e se tornar um CX Expert, é só clicar em Ser Parceiro, preencher o formulário com as suas informações e aguardar a Solux entrar em contato. Para saber mais, acesse cxexperts.com.br. E no episódio de hoje eu estou recebendo o Bruno Gobato, Head de E-Commerce e Relacionamento com o Cliente da Brinquedos Estrela e cofundador da People Experience. Tudo bem? Tudo bom, Lumar? E Tudo você? certo. Bom. Bruno, para todo mundo te conhecer, queria que você começasse contando aí da sua trajetória profissional. Ih, caramba, começa bem cedo, né? Comecei com 14 anos, mas eu acho que eu vou pular. Assim, é só importante dizer que comecei com 14 anos, porque eu amei trabalhar com 14 anos, porque eu não gostava de estudar. Então meu pai falou, não, você não gosta de estudar, você vai trabalhar, mas vai continuar estudando. Então foi duplo castigo na cabeça dele, mas eu adorei trabalhar. E sempre trabalhando, comecei trabalhando com vendas, né? Então eu tinha que lidar com o público sempre. E, bom, dando um salto, né, para quando começou minha carreira profissional mesmo, eu comecei na área de e-commerce em 1999. Ou seja, o e-commerce estava engatinhando, que nem um bebezinho. Estava numa empresa que fazia venda de ingressos por telefone e online também. Então a gente inaugurou um e-commerce naquela época que a gente tinha 5 mil usuários no Brasil. 5 mil pessoas com internet. Meu Deus. Já imaginou isso? Era isso, né? E, assim, muitas aventuras ali. E ali foi um grande aprendizado, né? Foi um grande aprendizado profissional, foi aquele momento, porque eu era o contato comercial de todos os produtores com a empresa. Então, eu estava nesse meio de campo e a empresa ia vender para o consumidor final. Eu não estava na parte de consumidor final. E aí fui para abrir um cliente muito especial, que era Brinquedos Estrela, que tinha uma atração aqui em São Paulo, chamado Casa dos Sonhos Estrela. E, cara, era maravilhoso. Ficava ali do lado do Parque do Ibirapuera, um lugar mágico, incrível, a criançada amava, era muito bom para a marca. E eu era só o contato comercial, mas dava muito problema. A gente tinha muito problema dos visitantes com o acesso. E aí, naquele momento, eu era o cara que levava e trazia os problemas. Então, eu levava o problema. E aí? O que nós vamos fazer a respeito? O presidente da Estrela me chamou. Não, nós vamos resolver. Um dia, eu chego na empresa e vejo o telefone fora do gancho. Era o telefone de reservas da Casa dos Sonhos Estrela. Aí eu cheguei para a menina e falei, olha, por que o telefone está fora do gancho? Ela falou assim, não, se colocar toca o tempo todo, não aguento mais. Eu falei, pô, já entendi onde está o problema, né? O problema era ali, era cultural, era do colaborador, de tratar o colaborador, de diversificar ali para não pesar tanto para um para outro. Aí eu comecei a ver aquilo e falei, não vou conseguir sozinho fazer isso e me desliguei. Só que eu me desliguei e daí, lógico, eu tinha que dar satisfação para os clientes, né? Eu tinha essa vibe já. E aí quando eu cheguei na Estrela, eles falaram assim, cara, a gente sabe que não foi você. Vem pra gente, que a gente sabe que você vai conseguir fazer alguma coisa. Eu falei, putz, como assim, né? Vem pra gente. Você vai me contratar? Não. Pensa em alguma coisa. Pensa em você desenvolver alguma coisa. E aí eu abri minha empresa e eu pedi uma sala para ele.
E aí eu fiz tudo, montei toda a estrutura para ele, assim, a gente sofreu um pouco no começo, né? Mas como eu já tinha expertise anterior, acabei conseguindo resolver essa dor aí, coisa de 3, 4 meses. Aí as coisas acalmaram. Aí eles falaram, agora você vai assumir toda a parte de relacionamento com o cliente da Estrela a nível Brasil. Eu falei, cara, eu nunca trabalhei com isso na minha vida. Pô, não, mas você é bom para isso. Eu falei, tá. Eu nunca neguei nada, entendeu, Luna? Tipo, vamos, né? Vamos ver. E aí eu pratiquei aquilo que eu pratico de melhor até hoje, que é a humildade, né? De, pô, não sei. Beleza. Chegaram as pessoas do relacionamento naquele ambiente que já estava montado e tal. E eu falei, time, me colocaram de chefe de vocês. Agora eu preciso aprender com vocês. Vocês me ajudam? Não, vamos embora. E aí eu ficava ali ouvindo o dia inteiro, ouvindo o problema, entendendo como que eram solucionados, etc. E comecei a perceber que tinha aquela questão cultural que ainda persiste em algumas empresas, de tipo, eu preciso defender a minha empresa a qualquer custo. Não olhar para mais variáveis sobre o cliente, do tipo, pô, e se eu perder esse cliente? Né? Se ele perder a confiança em mim e nunca mais comprar de mim, ninguém pensava naquilo. Simplesmente era um atendimento, que era um embate entre a empresa e o consumidor. Eu comecei a tentar abrir esse leque, né? Tudo era muito na defensiva no começo. E aí fui tentando abrir esse leque, porque eu falei, talvez eu vá por esse caminho. Já que eu não conheço nada, se eu for por esse caminho, talvez eu vá me dar bem. E dito e feito, né? Acabei criando novos processos, novas dinâmicas. Pô, a gente não precisa quebrar o pau por conta de uma peça de jogo. Manda, custa pouco para mandar. É melhor a gente ter o cliente satisfeito, que ele volte a comprar da gente, ou que pelo menos ele não perca a confiança. A gente está falando de uma marca histórica de muitos anos. Pô, deixa o cara pro jogo, né? Funcionou, funciona até hoje. Com o agravante da gente estar sempre querendo um passo adiante, e esse passo adiante é um grande desafio, né? Tá, legal, fizemos até aqui, o que vamos fazer mais? E o que podemos fazer melhor? E chega no final do ano, algum diretor me pergunta, mas qual foi o aprendizado do ano passado? Né? Eu não posso falar, não, foi tudo normal. Não pode ser normal. Você precisa ter evoluído. Então, beleza. E aí, paralelo a isso, então, traçar uma linha aqui, paralelamente a isso, como eu tinha aberto a minha empresa, então eu não era um colaborador da Estrela, apesar de estar ali no dia a dia. Eu comecei a receber convites de outras empresas. Não, pô, legal o trabalho que você está fazendo, não sei o quê. Aí veio um pessoal da Latam, da TAM Linhas Aéreas, né, na época, porque eles iam abrir o Museu Asas de um Sonho em São Carlos, no centro de manutenção. Pô, legal esse trabalho que você está fazendo, não sei o quê. A gente vai precisar muito desse trabalho. Daí eu falei, cara, o que eu faço agora, né? Eu era moleque. O que eu faço agora? Eu tenho uma empresa, eu não estou vinculado com exclusividade com a Estrela, então eu posso atender outro cliente, mas ao mesmo tempo tinha muito medo, muitos receios naquela época. E fui conversar com eles, a gente ficou conversando um ano. E aí fui para São Carlos e abrimos o museu lá, com todo. Só que lá, trazendo para os dias de hoje, lá foi a minha primeira experiência Customer Experience mesmo, assim, de fato. Tinha todos os elementos de um Customer Experience. Porque eu lidava com agendamento, venda de ingresso na ponta, lidava com os monitores do museu, que guiavam as pessoas, que tinham que passar informações, lidava com toda a parte de suporte ali em torno do museu, com uma parte de segurança, porque a gente está num centro de manutenção, então o visitante não pode passar daqui, dali. Então, acabei abraçando todo esse emaranhado de desafios que nós tínhamos ali, e ali foi um baita aprendizado também, porque você imagina que a gente trabalhou um ano, aí vamos inaugurar o museu, tudo pronto, todo mundo preparado, todo mundo uniformizado, treinamento pra caramba, simulação pra caramba, simulação real mesmo, a gente chamava grupos de visitantes, falava assim, traz esse grupo pra cá,
sei lá, grupo de idosos, grupo de deficiente físico, grupo de estudantes. Vamos testar vários grupos para nos prepararmos para a abertura oficial. Pô, chega na abertura oficial, não estava dando vazão. Tinha carro, a entrada tinha mais ou menos 1,5 km, 2 até a pista, né? Da pista até a entrada da bilheteria. Os carros estavam enfileirados, 2 quilômetros, não dava vazão. Aí você tem que resolver tudo na hora, né? Daí, pô, vem cá, fulano, vem cá, começa a ir no vidro dos carros, dá o acesso para eles. Enfim, foi uma loucura boa demais e um aprendizado. Tomamos muita porrada, muitos erros aconteceram, graças a Deus, porque a gente teve muito subsídio para depois melhorar. E assim foi. Depois desse aí fui emendando outros. Fiz com a Microsoft, mais recentemente fiz um trabalho que estava envolvido a Shopee. Meu barato sempre foi essa parte de varejo, e-commerce, indústria, né? E essa parte público. Lidar com o público é muito, muito legal, mas quem passou, como eu passei, de lidar com o público presencialmente, ali, o tempo, na hora, as coisas têm que acontecer ali, porque tem um tempo para aquela experiência acontecer, por exemplo, essa visita, você tem que se mexer rápido demais, você tem que resolver as coisas muito rápido. Você não tem como falar, olha, me liga amanhã, volta depois, tem que ser tudo na hora. E então você acaba criando uma casca, né? Sobre o que fazer, o que não fazer em determinadas situações. E foi... tem muitas histórias, para falar a verdade, mas foram grandes desafios que foram me moldando. Então eu fiz para várias empresas e tal, e aí finalmente chegamos em 2020. Eu recebi 3 anos antes o convite do Ricardo Pena, falou assim, eu tenho um sonho. Eu falei, qual o sonho, Ricardo? O meu sonho é criar uma plataforma de mapeamento da jornada do cliente. Porra, 2017 eu não ouvia falar, era um ou outro aqui que falava de mapeamento de jornada do cliente, eu achava legal. Mas assim, não era um boom, né? Até hoje ainda não é um super boom, né? Exatamente. As empresas estão amadurecendo, né, Luma? E aí eu falei assim, topo, de novo, topo, vamos embora. Aí começamos a desenvolver, ele é um super líder, um super empreendedor, e a gente está aí junto até hoje. E, graças a Deus, agora no ano de 23, a empresa deu um crescimento, um salto gigantesco. E agora é só boas expectativas, né, para os próximos caminhos que estão por vir aí. Bruno, achei legal que você trouxe que lá em 2000, quando a internet era mato, você falando de como era... como as empresas lidavam com os clientes, né? E hoje as empresas já têm uma certa maturidade da importância da experiência do cliente. O que você acha que é o fundamental básico para entregar uma boa experiência para os clientes? Pois eu não contei, mas olha só, quando eu estava nessa empresa de venda de ingressos, que a gente estava com um e-commerce, um negócio ultramoderno para a época, a pessoa comprava o ingresso, a gente verificava no sistema, ali no back-office, que tinha sido comprado o ingresso, e montava um roteiro, e o motoboy ia comprar o ingresso nas bilheterias dos teatros, cinemas e casas de show, para entregar na casa dos clientes. Olha como o negócio era arcaico, né? Eu acho que o básico para você fazer bem feito é que o seu produto ou serviço esteja o mais aderente, o mais próximo à expectativa daquele cliente. E aí que mora o grande desafio. Qual que é a expectativa? Então, assim, não tem segredo. Você tem que falar com as pessoas, você tem que conversar com as pessoas, né? Assim, acho que a minha vida toda foi pautada nisso e por outro lado também na minha própria experiência. Então, quando eu tinha dúvida do que fazer, eu pensava, tá, mas se fosse para mim, como que eu faria? Como que eu gostaria que fosse feito? E aí eu usava esse bench particular. Mas não é o ideal, né? Porque esse é um bench particular. Então, a modo de pensar que eu tenho é muito diferente do que você tem. E tá tudo certo, né? Sem problema nenhum. Todos... cada um tem o seu modo de pensar, de ver o mundo, pela sua própria experiência, cultura, o que você já vivenciou. Né? Quantos anos você tem? 28. 28. Então você viveu menos coisas do que eu vivi.
né? E o fato de você ter vivido menos coisas que eu vivi significa que a visão que eu tenho de mundo é completamente diferente da que você tem, né? É por tudo, tá? Se eu falar, pô, já fui 3 vezes para Disney. Então, eu tenho uma visão Disney, que a gente fala muito experiência do cliente de Disney, legal, é um bom parâmetro, a gente consegue replicar aqui com muita dificuldade. Mas o fato de você ter essa visão traz para você um background de como é que eu poderia fazer algo legal que me espelhando, me baseando nisso que eu vivenciei. E se você acha que eu só vivenciei coisas boas lá, não. Também tive muitos problemas, alguns problemas, que eu não gostaria de ter passado, passei, e aí tudo bem. Também é aprendizado para não repetir. Então, assim, se eu ficar conversando com você aqui meia hora para saber quem é a Luma, do que ela gosta, qual a visão de mundo dela, eu vou sair daqui com algumas certezas. Então, eu falo assim, para a Luma, se eu convidar ela para ir num show, ela vai gostar, mas se eu convidar para o teatro, não. Ela não é ligada em teatro. Então, pô, com certeza, se eu te convidar para ir num show, você vai falar, pô, legal, né? Você não vai virar a cara para mim se eu te convidar para ir no teatro. Óbvio. Por que isso acontece? Porque eu te conheci. E quando eu conheço o meu cliente, eu consigo entregar algo melhor, algo próximo. Veja, não estamos falando de perfeição, tá? Longe disso. Espero que ninguém entenda que isso deveria ser perfeito, mundo maravilhoso de Bob. Não. Pô, o que eu consigo fazer de melhor para o meu cliente e que esteja o mais próximo do que ele espera de mim? Só. Para mim, esse é o começo de tudo. Como você acha que você estava falando da jornada do cliente, como você acha que isso auxilia? A jornada? Nossa, auxilia demais, né? Porque aí eu vou puxar um pouquinho aqui para People Experience. A People, ela trabalha em cima de uma metodologia. Ela é uma plataforma, todos podem acessar a plataforma, tem acesso gratuito para você testar e tudo mais. E a gente tem um braço de serviço. Nesse braço de serviço, a gente utiliza uma metodologia, que é uma metodologia Forrester. Então, tem um carimbo ali, tem uma metodologia. Como que funciona essa metodologia? E como que vai de encontro ao que a gente acabou de falar? Eu preciso conhecer muito bem os meus clientes. Seja B2B, B2C. B2B eu vou conhecer quem está dentro da empresa que importa para o meu negócio. B2C vou lá falar com o consumidor final, quem são os perfis ideais ali de cliente, né? As personas do negócio. Então, para a gente chegar em persona, a gente faz entrevistas qualitativas. Cada entrevista, Luma, dura 40, 50 minutos. Você que é jornalista e que gosta de investigar, de chegar a fundo nas coisas, é mais ou menos isso. Né? É diferente de eu ler a manchete de uma notícia e falar, pô, já sei o que aconteceu. Não, eu nem li a notícia, né? Mas Dorival Júnior é o novo técnico da seleção. Pô, já sei que ele é. Mas o que aconteceu? Qual foi o critério de escolha? Por que ele saiu? Qual que era o sonho dele? Isso eu não sei. Então a gente entrevista com muita profundidade os clientes e vai trazer, né, aquilo que é relevante para o negócio em grupos, né, agrupados. Então eu tenho 3 personas aqui, 4 ali, a gente traz. Depois a gente vai mapear as jornadas por persona. Então, vou mapear a jornada da aluna. A jornada da aluna, quais são as etapas? Pela ótica da aluna, que é muito diferente da ótica de processo, por exemplo. E as empresas pecam aí nesse momento. Tá? Depois, se quiser, eu trago um exemplo. Então, mapeei a jornada da aluna. Como a jornada dessa persona se comporta atualmente pela ótica dela. Ela faz isso, depois aquilo. Né? Daí ela passa para uma outra jornada, vamos mapear essa outra jornada, então a gente faz esse trabalho. E quando a gente faz esse trabalho da jornada atual dessa persona, a gente está olhando ali algumas coisas muito importantes, dores, necessidades e tal. E vamos olhar o seguinte, experiência desejada pela minha persona, experiência que eu entrego atualmente. Quando a gente faz isso aqui, a gente tem uma continha matemática. Né? Vou encontrar um monte de problema, um monte de gap, e a gente tem que transformar isso em oportunidades. O que a gente vai fazer com isso?
mapa de melhoria dos elementos que poderiam tornar a experiência dessa persona melhor. Depois que a gente faz isso, olha como o negócio é trabalhoso. É trabalhoso, mas eu acho que é necessário para qualquer empresa. Depois que eu faço isso, eu categorizo. Então, eu vou categorizar qual o esforço, qual o custo, qual o impacto para o cliente. Isso tudo está na plataforma, tá? Isso faz tudo ali. Automatizado. É semi-automatizado, né? Precisa do humano ali. Depois que eu faço isso, eu aperto um botão, aí ele me mostra uma matriz de priorização das ações, e essas ações de melhoria têm que ser implementadas dentro da empresa. Por isso que é importante ter um sponsor dentro da empresa para falar, não, ó, toca o barco aí, porque se é para melhorar para o meu cliente, vai melhorar para mim, se é para me trazer mais dinheiro, se é para reduzir meu churn, se é para N, né? Se é para melhorar o meu NPS, se é para diminuir o esforço do meu colaborador, vamos fazer. Porque o colaborador também fica mais feliz quando a empresa é drivada para a experiência do cliente. Isso é uma realidade. Aí a parte mais difícil, né? Que é da implementação. Então a gente já sabe quem é a persona, a gente já sabe qual a jornada, ou as jornadas que ela vivencia comigo. Os atritos. Já conheço os atritos, os gaps, os problemas que a gente tem ali no meio do caminho e já sei as ações de melhoria. Agora a gente tem que botar a mão na massa, implementar e medir, principalmente. Isso, né? que eu ia te perguntar, de como as métricas, né, elas ajudam na orientação das estratégias. Aí a gente coloca NPS, CSAT, como que elas ajudam? A métrica, ela tem que ser um balizador, né? Ela tem que ser um verificador daquele esforço que você, como empresário, como empresa, como companhia, está empenhando, está colocando para atender o seu cliente da melhor forma, seja lá no comecinho do processo, lá antes da venda, até o suporte, desligamento, o que seja. Também não existe uma jornada padrão para todas as empresas, né? Cada empresa tem a sua jornada específica, enfim, como que o cliente enxerga essa jornada. E a métrica é isso, assim, em que momento dessas jornadas eu quero medir, o que eu quero medir e o que eu vou fazer com isso. Então não adianta, falar assim, não, eu vou medir aqui no pós-venda se o meu cliente teve muito esforço. Aí ele fica lá respondendo, né? A gente vai ter uma base que vai aceitar responder e eles comentam, eles escrevem e você não faz nada com isso. Aí, então, a métrica é para isso. A métrica é, eu quero saber onde eu quero aferir e o que eu vou fazer com esse número. O que tem no mercado muito é a métrica de vaidade, né? Acho que as pessoas já devem ter ouvido esse termo, que eu quero ter a métrica pela métrica. Eu vou fazer de tudo para ter aquela métrica. Aliás, eu sou um grande especialista em descobrir fraudes nas métricas. Então, em todas. Por quê? Porque tudo é possível, né? Em tecnologia, tudo é possível você arrumar uma maneira eu vou ocultar isso aqui, eu vou colocar ali e vou mostrar a parte boa. Pode acontecer, gente. Desculpa a sinceridade. Desculpa, mas pode acontecer. Se a pessoa estiver mal intencionada, ela faz. Só que se ela faz isso, ela está se enganando. Autossabotando. Está se autossabotando. Eu não vejo vantagem nenhuma. Né? O que eu falei aqui no começo, aqui da minha experiência, eu falei, putz, eu amei tomar porrada na vida, porque foi o que me trouxe até aqui, né? Espero tomar mais para poder chegar mais adiante. E as pessoas, às vezes, elas querem, né? Tem medo da frustração, tem medo de perder o emprego, tem medo disso, daquilo. Né? Vamos pensar o seguinte: o que eu posso fazer para ser um pouquinho melhor do que ontem, ou do que do dia anterior, na semana, no ano. E o que eu vou fazer de fato para chegar lá? É mais ou menos por aí. Bruna, a gente estava falando sobre a questão da cultura, né? De como é importante que toda empresa esteja focada na cultura de centralidade no cliente. Como você acha que tem que ocorrer a promoção disso? Como você promove que todos da empresa estejam com os olhos centrados no cliente? Legal. Eu vi 2 movimentos, tá? O segundo é o movimento que eu acredito.
e não é porque é o que eu faço hoje, eu vou explicar. O primeiro movimento foi assim, para trazer cultura de cliente para as empresas, a gente tem que criar a semana do cliente, criar embaixadores aqui dentro, montar um focus group com clientes, super legal. A gente precisa trazer palestrante. Cara, tudo isso é super válido. Não tem a menor dúvida. Tudo isso é muito válido. Só que esses movimentos, eles só se sustentam se você tiver boas evidências. Quando a gente vai mapear a jornada do cliente, eu te falei, a gente precisa primeiro conhecer muito o cliente. E quando a gente conhece muito o cliente, a gente tem aquilo muito forte para trazer para a empresa. Olha aqui o que o cliente falou que você devia fazer. Olha aqui o que ele reclamou de você, que você não sabe. Por que eu não sei? Eu tenho meu saque, eu tenho meu... tem um programa de voz do cliente, mas o cliente, quando senta para conversar aqui 50 minutos com você, ele fala muita coisa que você não sabe, que ele não falaria para você num e-mail, que ele não fala... Por isso que os clientes deixam a empresa silenciosamente. Tem muita empresa que perde cliente sem saber que perdeu. É um pouco mais difícil no B2B? Mas acontece. Quando ele cancela um contrato com você, ele já estava a fim de cancelar. Quer dizer, não... assim, a jornada traz esse elemento. Eu estou apresentando uma persona que é real, né? É um personagem fictício, mas baseado em fatos reais, né? Vamos pensar assim. Estou trazendo essa pessoa, estou trazendo a jornada que ela vivencia com o olhar dela e estou mostrando para vocês aqui da empresa os problemas que ele, cliente, vivencia com a gente. E nós vamos ter duas opções. Ou a gente fica quieto e deixa rolar, ou a gente faz alguma coisa. É uma opção da empresa também, não fazer nada. Então, vamos fazer alguma coisa? Vamos. E quando a gente pensa em fazer alguma coisa, as coisas fluem. O mapeamento de jornada, não faz o mapeamento de jornada a People Experience entrega para o cliente, não faz o mapa da jornada a People Experience e o gestor ou o time de Customer Experience da empresa. Não é assim. Faz a People Experience com seus especialistas, o contratante, né, o gestor lá de CX do cliente, alguém de marketing, alguém do comercial, alguém do RH, alguém do financeiro, enfim, pessoas-chave na empresa participam. Sabe o que acontece? Aqueles silos que têm paredes enormes dentro da empresa, eles diminuem. Não acabam, diminuem. Porque as pessoas começam a entender o seguinte: o meu processo atrapalha o cliente. Mesmo que seja assim há 50 anos. Era legal, funcionou um tempo, mas hoje o cliente já não topa mais aquilo. Quer um exemplo? O Código de Defesa do Consumidor, que é maravilhoso, tá? É um dos mais modernos do mundo. E olha que foi em 1990, setembro. Ele diz o seguinte: você tem que responder uma mensagem para o seu cliente, você tem que dar um retorno para o seu cliente de alguma mensagem que ele colocar para você, de alguma reclamação, em 5 dias úteis. Você espera 5 dias úteis hoje para uma resposta? Para alguma coisa você espera? Não. Para nada, né? Nenhuma encomenda que você compre na internet, você não espera. Você quer esperar 5 dias. Né? Então, mas a empresa está dentro da lei. Não está? Ela está errada? Não. Mas ela já não está em linha com as expectativas do seu cliente. É um exemplo bobo, mas é isso que acontece na maioria das empresas. Ela não consegue enxergar pela ótica do cliente, não consegue entender para onde foi esse mundo, que antes ele não tinha voz, era mono, né? Era mono. Então, assim, a empresa falava e o cliente recebia. Agora não, está todo mundo na mesma mesa. Né? O cliente vai na rede social, fala o que ele bem quiser. Quer um outro exemplo? Eu sempre falo isso para as empresas, para os clientes. Eu falo assim, gente, a gente está mapeando jornada, tá? É baseado no que o cliente sente, vive, pensa da gente. Não é o processo, porque geralmente a gente acaba derivando para o processo. A gente percebe que as pessoas vão para o processo. A cabeça é processualizada totalmente. A gente aprendeu a ser processualizado. E o processo é maravilhoso, tá? Nada existe sem processo. Nem esse podcast.
Né? Não teve um processo? Teve. Você teve que pensar quem ia chamar, daí você teve que me mandar um e-mail, ver se eu aceito, aí manda um invite, aí, não é isso? Teve que agendar com o pessoal da técnica. Tudo é um processo. O processo é ótimo, mas ele não pode ofender a experiência do cliente. E aí eu digo, gente, eu amo viajar. Então, quando eu vou viajar com a minha família, eu alugo um carro. Todo lugar que eu vou, eu alugo um carro. Eu gosto de ter essa liberdade, em vez de usar Uber, eu prefiro, eu alugo um carro. Qual que é a minha cabeça para alugar um carro? Como consumidor, como cliente. Eu pesquiso o que está disponível ali naquela localização, né? Quais são as locadoras, enfim, se eu quero partir para uma desconhecida, ou só para eu faço uma pesquisa. Aí eu pesquiso o preço, né? Tudo isso está na pesquisa. Pesquiso locadora, pesquiso o preço. Segunda etapa, alugo, reservo. Pá, reservei. Terceira etapa, retiro o carro. Quarta etapa, devolvo o carro. 4 etapas. Quantos processos ele precisa para me entregar esse carro? O carro precisa estar lavado, documento em dia, manutenção em dia, N variáveis que ele vai precisar colocar ali. A mesma coisa da padaria. Vai comprar um pãozinho francês, você sai da tua casa, vai na padaria, compra um pãozinho e vai embora para casa. Não é isso que você faz? É difícil? Não. Besta, né? Um negócio ridículo. Todo mundo vai na padaria. O que precisa para o pãozinho estar lá? Precisa ter farinha, precisa ter forno, precisa ter eletricidade, precisa ter o padeiro, precisa ter o atendente, o sistema do caixa precisa estar funcionando. Gente, para o cliente nada disso importa. Só quer o pão. Ele quer o pão. Eu só quero o carro. Acabou. Então, a gente precisa nos permitir a olhar pela ótica do cliente e falar, gente, tem coisa que não é problema dele. Ah, senhor, me desculpa, o carro não estava disponível porque o documento venceu. Eu? Que eu tenho a ver com isso? Ai, Luma, desculpa, hoje não tem pão. Acabou a farinha. Você vai falar, e? Você quer que eu traga para você farinha? Não. Então, os processos são muito importantes, eles existem, eles são muito extensos, são muitos processos, mas o cliente não vive esse processo. Ele vive outra coisa que é a jornada do cliente, por isso que a gente tem que olhar para a jornada do cliente. Aí a gente joga o processo em cima da jornada para ver, olha, os processos que a gente tem fazem sentido. Não precisa mudar nada, ou precisa, enfim. Legal. Bruno, infelizmente aqui caminhando pro fim, mas antes disso... Mas já? Já. Você não tá gostando do papo? Tô. Não sei, se você quiser, eu vou embora, né? Não, mas antes, tem um quadro aqui que a gente faz com todos os convidados, que é perguntar se você tem algum case de sucesso, tanto quanto especialista em experiência do cliente, quanto como consumidor, você pode escolher, que mostre algo sobre a experiência do cliente. Pô, tem muito, né? Tem muito. Só pode ser de sucesso, de fracasso, não? Pode ser Pode também. ser de fracasso também? Pode Bom, ser. de fracasso eu contei o negócio da fila lá. Já até falei. Tava pensando nisso mesmo. Mas assim, gente, case de sucesso, né? De experiência do cliente e tal, é super válido. Eu gosto muito, eu aprecio os cases que eu ouço. Mas a gente tem que entender o seguinte, se esse case ele é um case pontual, ou se ele é um case que todo cliente vai vivenciar aquilo. Então, sei lá, você vai comprar um carro. Aí você vai lá no YouTube e fala assim, nossa, olha que entrega linda desse carro. O que o cara fez ali para entregar aquele carro. Aí você vai lá e compra o carro e para você não tem. Você fala, pô, peraí, não é? E aquela entrega lá, né? E uma vez aconteceu isso comigo, tá? Eu fui buscar o carro e levei meu filho. Falei, nossa, lá os caras colocam até fita em cima do carro. Vou levar meu moleque pequenininho, 5 anos. Cheguei lá, putz... Parecia que eu estava num fundo de quintal, porque a concessionária mesmo linda, maravilhosa, onde fizeram o vídeo, nada daquele. Ele falou assim, vai do outro lado, lá onde o pessoal tá lavando o carro, né? Era um botequinho ali, tá tudo certo. Daí eu falei pra ele, você pode só colocar o laço em cima do carro, porque meu filho achou legal, queria... Né? Por exemplo. Mas vamos lá. Então, os cases que eu produzo, que acontecem lá na Estrela, por exemplo, se eu não escalo, eu prefiro nem contar.
Sabe o que eu faço com ele? Eu uso para cultura. Então, por exemplo, a gente tem um case lá que eu relutei muito em contar. Uma vez eu contei para o Maurício Vargas, do Reclame Aqui, e ele me atormentou mais de ano, e eu falando, não vou mostrar para ninguém esse case, porque eu não consigo replicar, e depois dá uma dor de cabeça, né, pra gente. Que era uma menininha que o sonho dela, ela tinha uma doença, tal, estava se tratando lá no Rio Grande do Norte, no interior ainda. Ela saía do interior para ir para Natal para tratar uma leucemia e tal. E aí a mãe escreveu que o sonho dela era ter uma boneca Peppa, que era aquela porquinha do desenho, né? E aí bateu aquilo lá, a gente falou, puta, a pessoa... Ela escreveu isso onde? Ela mandou pra gente. Ela falou, putz, a pessoa tá lá no interior do Rio Grande do Norte com uma menininha de 5 anos que ama a Peppa, vai fazer aniversário no hospital e ela, assim, a mãe disse que ia fazer uma festinha, né, uma comemoraçãozinha, mas não ia ter a boneca, porque a boneca era cara, na época era uma boneca grande e tal, era super cara. Aí eu falei, putz... Falei, tá, eu vou conseguir uma boneca para ela. Isso acontece muito, tá? Esses pedidos, isso acontece muito. A gente não consegue atender todo mundo. Mas essa deu uma batida, assim, a forma como a mãe escreveu e tal. Beleza, vamos lá. Eu fui lá no marketing, né? Eu estou dentro da diretoria de marketing. E falei, ó, é o seguinte, aconteceu isso, eu queria muito mandar uma boneca. Se vocês não quiserem mandar, eu compro e mando. Eu falei assim, não... Peraí, dá esse e-mail aqui. Pegaram e-mail. Não. Esquece isso aí que você falou, nós vamos fazer um negócio melhor. Falei, melhor? Melhor do que mandar uma boneca, um cartãozinho, né? Deixa com a gente. Até meu amigo Rodrigo Passeira foi sensacional nessa. Aí, passam uns dias, e aí, cara, nada, o aniversário da menina tá chegando, né? Vai chegar, a gente vai precisar mandar esse negócio pelo Sedex, porque não vai chegar a tempo, né? É longe. Aí ele fala assim, não, me dá mais 2 dias. Eu, tá bom. Aí depois de 2 dias ele chega, fala assim, é o seguinte, ó, você vai mandar a boneca, você vai mandar esse cartão, e você vai mandar esse link, esse vídeo. Mas que vídeo é esse? Cara, eles pegaram um pedaço do desenho da Peppa, ligaram para os dubladores e os personagens falando da menina. Não, porque hoje é aniversário. É aniversário dela. Puta, me fugiu o nome da menina, cara. Eu falei tantas vezes desse case para as pessoas. Não, mas é aniversário dela hoje, e é um dia muito feliz, hoje é o dia mais feliz, isso o quê? E aí os personagens se encontravam e brincavam na lama. Tudo que acontecia no desenho, eles fizeram num vídeo de 1 minuto e meio, e aí a Peppa no final, puta, manda uma mensagem assim pra menina. Nossa. Uma mensagem de esperança, cara. Nossa senhora, o pessoal chorava, mas chorava rios, né? Aí depois a gente mandou... Aí depois a gente esperou, né, um pouquinho, a mãe retornou. Quando a mãe retornou, ela falou assim, gente, vocês não estão entendendo. Família inteira chorando de alegria, lógico, né? Mas foi muito emocionante. E mais recentemente, eu vou usar seu tempo aqui, não quero nem saber, meu podcast vai ser mais longo. Pode usar. Mais recentemente também aconteceu um caso bem legal. A gente tem que se sensibilizar com algumas coisas, mas de fato, se eu não consigo replicar, eu prefiro usar isso como cultura, para mostrar assim, gente, tá vendo como a gente pode fazer pelo cliente? Tá vendo como o cliente é legal? Tá vendo que bacana que é fazer coisas assim? As pessoas, a gente reuniu na sala para contar esse caso, colocou o presidente, colocou a empresa inteira, assim, o escritório, né? A empresa é grande. Colocamos o escritório inteiro, falou assim, ó, deixa a gente mostrar o que a gente fez pelo cliente. Aí todo mundo chorou, não sei o que. Eu falei assim, cara, é isso, sabe? A gente tem que despertar a emoção. A estrela é emoção. E a gente precisa colocar essa emoção pro cliente. Aí no ano passado, retrasado, o pai mandou, meu filho é apaixonado pelo boneco Falcon. E aí, se você me der mais 10 minutos, eu conto um outro. Que esse é escalável. Meu filho é apaixonado pelo boneco Falcon, só que a gente nunca deu um boneco Falcon para ele. Porque o boneco Falcon é um relançamento. Eu já vou dar o case. Ele é um relançamento que foi baseado em voz do cliente.
tá? É um negócio dos anos 80 que a gente foi relançar em 2017 por pressão Muita gente pedia. Muita gente pedindo, e a gente foi avaliando tal, e decidimos lançar, e lançamos com um sucesso absoluto, assim, um produto campeão de vendas, maravilhoso e tal. E é maravilhoso o boneco, só que é caro. Pô, tem tiragem limitada, é um boneco caro. Tô falando caro em comparação, se o pai for comprar um bonequinho herói aí da Marvel, o mercado vai pagar R$80, lá ele vai pagar 300, 400, né? Eu falei assim, a gente nunca deu um boneco Falcon, mas o meu filho fez os bonecos. Eu, como assim fez? Ele mandou as fotos. O menino pegava papel, eu não sei como, com durex, molhava o papel, não sei o que, ele fazia o boneco. Né? Se você puder depois colocar imagens aqui, eu mando a imagem para você colocar para o pessoal ver. Fazia os bonequinhos que a gente tinha lançado, mas de papel, assim, pequenininho, para ele brincar. Cara, aquilo foi outro soco no estômago. Aí nós, o que a gente vai fazer, né? E era Natal, era 2022 mesmo, Natal de 22. Falei assim, puta, de novo, eu fui pro marketing, cheguei na gerente de produto, Thalita, minha companheira lá. Thalita, isso. Ela, nossa. Não, vamos fazer um negócio legal pro cara. A gente pegou uma caixa que tava escrito Top Secret, porque o boneco Falcon é um agente, espião. Então, vamos pegar uma caixa Top Secret. A gente colocou desenho, a gente pediu pro nosso ilustrador de embalagem desenhar o Falcon, mandar escrito pro cara. Ele criou uma historinha para mandar pro menino. Colocou, porque o moleque ama desenhar e tal, colocamos roupinha do Falcon. A pessoa, a Marlene, que faz as roupinhas, ela tá desde a década de 70 com a gente até hoje. Ela assinou a roupinha. O moleque tem um kit lá que ninguém tem no universo. E a gente mandou pro moleque, puta, foi uma alegria também enorme. E o menino é tão criativo que ele viu a assinatura do nosso ilustrador, ele achou o cara no Instagram, começou a seguir, começou a interagir com ele e falou assim, eu quero fazer o que você faz no futuro. Falei, cara, olha como a gente vai longe, mesmo, né? A gente tá indo além do que a gente precisa fazer. De novo, gente, isso, não consigo escalar, mas são histórias legais. Vocês gostam de ouvir história legal? História legal, real, que aconteceu. Agora, o boneco Falcon, realmente, esse foi um case, porque depois veio outros relançamentos com grande sucesso, porque a gente entendeu que tinha um abismo entre o como eu ouço o cliente. Porque assim, eu tô lá há 23 anos, vai completar 23 esse ano. Acho que é isso. 23 vai completar em novembro deste ano. Tá, eu ouvi o cliente, a gente não ouvia, por 23 anos você não ouvia o cliente? Ouvia. Mas a gente ouvia um pedaço, de novo, né? A gente não ia tão a fundo. Quando a rede social cresceu, 2010 para cá, aí não teve jeito. Aí a pressão aumentou bastante, né? Já veio desde o Orkut, que a gente fez o relançamento do Ferrorama. Quem quiser procura no YouTube, vocês vão ficar alucinados. Chama Volta Ferrorama. A gente colocou os caras que queriam a volta do Ferrorama, que fizeram um movimento, um barulho gigantesco, e eles orquestravam de ligar para o saque todos ao mesmo tempo. A gente ficava com as linhas congestionadas. Volta Ferrorama. Botamos os caras, falando assim, beleza. O presidente gravou um vídeo e falou assim, a gente faz um desafio para vocês. A gente vai mandar vocês para Santiago de Compostela. Vocês vão fazer os 20 últimos quilômetros do caminho de Santiago, porque é complicado. Os caras foram no outono, com chuva, frio pra caramba, só que eles tinham que colocar os trilhos, 20 quilômetros com o Ferrorama andando. Os caras só paravam pra tomar água e ir no banheiro, 20 quilômetros com o trenzinho andando. Olha, procura no YouTube, vocês vão ficar alucinados com esse case, e nós lançamos. E lançamos errado. Expectativa. Falei que tinha expectativa? Pô, pegamos um trem que não era o Ferrorama, que eles queriam. E a gente colocou o novo Ferrorama. Putz, aí chuva de reclamação. E aí nós
tivemos que colocar o rabinho entre as pernas e trazer os moldes originais e tal, e fazer o ferrorama. Esse case tem muita coisa de colaboração, é um case maravilhoso, apesar de ser antigo, ele tem muita coisa que serve para os dias de hoje, sabe? De escutar o cliente, de colaboração, de engajamento. Vale a pena, mas ó, eu não vou mais falar, porque senão você vai cortar todo esse podcast. Não vou, não. Vai sobrar nada, só vai sobrar a primeira pergunta. Esse é o Gobato, obrigado, valeu. Ai, cases contados, então. Bruno, o tempo. Já deu? Já deu. Tá bom. Mas muito obrigada pela sua Adorei, participação. Obrigado. Se quiser deixar suas redes sociais, quer falar? Gente, eu sou LinkedIn. LinkedIn. Bruno Gobato com 2 Bs, Gobato, me achem lá, pode mandar mensagem. Eu costumo interagir com todo mundo que manda mensagem, ajudar aqui na medida do possível. Mas estou à disposição. Pô, me procura lá, vai ser um prazer. Muito obrigada pela participação, viu? Obrigado você, Lu. Um abraço para vocês. Obrigada a vocês que ouviram. Até o próximo episódio.